Boa noite, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem? Amém, graças a Deus. Nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar hoje. Amém? Nós escolhemos a melhor parte, né? Já choveu, já fez calor, já fez de tudo nesse dia, mas nós escolhemos estar aqui, entregar o nosso melhor ao Senhor e receber dele nessa noite. Vocês estão prontos para isso? Aleluia, glória a Deus. Abre aí sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, o capítulo 3. E o tema dessa noite é cumprindo o propósito. Vocês podem repetir isso comigo? Cumprindo o propósito. Dá uma cutucada aí no irmão que está do seu lado e diga para ele, cumprindo o propósito. Aleluia. Eu acredito que esse seja um tempo muito propício, né? Para nós colocarmos a nossa atenção e direcionarmos os nossos esforços para isso. A gente está no início do ano, começamos agora o ano de 2024, só se passaram 9 dias, né? E durante as últimas semanas, né, o mês de dezembro, nós fomos poderosamente ensinados e instruídos e encorajados a escrevermos a visão, né? Quem escreveu a visão aí? Todo mundo, amém, glória a Deus. E nós escrevemos a visão, escrevemos o que nós queríamos e abrimos o nosso coração para sermos guiados pelo Espírito, amém? Para escrever a visão de Deus para a nossa vida. Não só aquilo que nós queríamos, mas o que Deus quer para que nós possamos fazer nesse ano, amém? E por isso, né, por causa disso, eu pessoalmente fui muito impactada e Deus falou muito comigo a respeito dessas coisas. E quando a gente abre o nosso coração para ouvir de Deus instruções para a nossa vida, né, nós permitimos entender de onde que nós saímos, onde que nós estamos agora e aonde que nós vamos chegar. Amém? Nós temos um propósito, nós temos um destino e nós vamos cumprir. Amém? Quem está interessado em cumprir o propósito de Deus para a sua vida? Aleluia! Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E a Areta falou na semana passada, né, no culto de terça, que nós precisamos ser intencionais em viver a nossa vida. A gente não vive a vida de qualquer jeito, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é dessa maneira que nós vivemos a nossa vida. Nós temos um destino, nós temos um propósito e nós precisamos nos empenhar em cumprir isso. Não é só a gente escrever a visão e esperar que aquilo aconteça automaticamente e magicamente. Milagres acontecem, né? Nós cremos nisso, nós ensinamos, pregamos isso, mas existem coisas que nós precisamos fazer para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Amém? Então, ela nos chamou... Deixa eu daqui. Nos chamou a atenção para esse tempo de despertar, né? Para o que pode nos atrapalhar em cumprir aquilo que Deus quer que nós façamos, em seguir o propósito de Deus para a nossa vida. Então, vamos ler aí o livro de Filipenses, capítulo 3, e eu vou ler na versão NVT. Nós temos aí para projetar, que acredito que ninguém utiliza essa versão, né, normalmente. E Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas, e faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Só para a gente se situar aqui o que está acontecendo, o apóstolo Paulo estava preso, ele estava aguardando um julgamento, e aí ele escreve essa carta aos irmãos da igreja de Filipos, e para instruir a eles acerca do dia a dia, da vida de um cristão, o que eles precisavam fazer, como proceder no seu dia a dia. E nós percebemos com essa carta, né, nós lemos do ano passado junto com a igreja, né, a igreja toda leu, quem acompanhou a leitura, nós lemos todo o Novo Testamento e lemos a carta de Filipenses, aos Filipenses. E quando você puder, leia de novo, porque a gente percebe
a posição que Jesus ocupava na vida de Paulo. Nessa carta, nós podemos perceber a importância que ele dava a Jesus, o lugar que Jesus ocupava na sua vida e a importância que ele dava em cumprir o chamado de Deus para a vida dele. E aí, versículo 3. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. O que estava acontecendo? A igreja já estava estabelecida, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, a graça de Deus já estava estabelecida, eles já tinham conhecimento sobre isso, mas o povo da antiga aliança ainda tentava trazer para dentro da igreja aquilo que era preceito dos homens, aquilo que era da antiga aliança. Porque precisa circuncidar, porque precisa sacrificar animal, porque precisa fazer isso. Todas essas coisas já não eram mais necessárias nesse tempo. E eles estavam tentando trazer isso de volta. É por isso que ele diz, cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Versículo 3. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Então, nós não precisamos mais fazer essas coisas para que a gente possa se aproximar de Deus. Nós temos o Espírito Santo dentro e agora ele é a garantia da aliança, porque na antiga aliança, no Antigo Testamento, o que garantia a aliança do homem era ele ser circuncidado no 8º dia de nascimento. E agora, por causa da graça, na dispensação da graça, isso não é necessário mais. E ele diz aqui, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, é que somos os verdadeiros circuncidados. Nós é que temos aliança. Amém, gente? Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Versículo 4. Ainda que se outros possam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Por quê? E agora ele vai explicar para a gente por que ele teria mais motivo para confiar naquilo que ele podia fazer. Eu fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Então, se tinha alguém que podia se garantir nele mesmo, era Paulo. Ele podia bater no peito e dizer, eu posso fazer tudo que precisa para que eu seja considerado justo, no que diz respeito à antiga aliança, né? Se tinha alguém que podia fazer isso, era Paulo, e ele deixou isso aqui bem claro. Eu fui circuncidado, eu sou israelita, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Versículo 6. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Então, ele está mostrando para a gente aqui o que era importante para ele. O que um dia foi importante para ele. Ele era tão afinco na lei que ele perseguiu Jesus, perseguiu o evangelho. E agora ele vai ensinar para a gente, vai ensinar a igreja o que é realmente verdadeiro, o que é realmente valioso e o que tinha realmente importância na vida dele agora. E é isso que nós precisamos trazer para a nossa vida hoje, né? Entendermos em que posição que Jesus e o chamado de Deus para a nossa vida estão ocupando agora, no nosso coração. Porque, da mesma forma que nós precisamos ser intencionais, Deus já foi intencional. Ele não nos criou para qualquer coisa, para a gente viver por aí fazendo o que quisesse. Ele nos criou para um propósito. E nós precisamos nos dedicar em cumprir esse propósito dele para a nossa vida. Amém? Vamos continuar aí a leitura, versículo 7. Pensava que essas coisas eram valiosas. Que coisas eram essas, né, que ele achava valioso? Cumprir as exigências da lei. Se apoiar no que ele podia fazer. O tanto que ele podia confiar e conquistar com seus próprios esforços. Era isso que era valioso para ele. Era isso que tinha a atenção dele. Isso eu posso fazer, eu consigo fazer com a força do meu braço, é nisso que eu vou me agarrar. Era isso que a lei instituía. Mas agora, vivendo pela graça, ele diz, eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Então, aquilo que nós considerávamos como valioso se torna agora insignificante por causa de Cristo. Quando Cristo ocupa o lugar devido na nossa vida,
todas as outras coisas que eram valiosas se tornam agora insignificantes. Amém? Então, ele achava aquelas coisas valiosas, né? A espiritualidade que ele tinha por poder cumprir aquilo tudo e conseguir cumprir aquilo tudo, agora deixaram de ser valiosas e se tornaram insignificantes por causa de Cristo. E agora o versículo 8. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. E agora a gente vai ver ele comparando o que era valioso e agora o que de fato tem valia na vida dele e o que nós precisamos trazer para a nossa vida também. Ganho inestimável de conhecer a Cristo é um ganho que não pode ser calculado. É algo que não pode ser avaliado. Imagine que você vai levar uma joia no joalheiro e vai... Avalia para mim, por favor, quanto que custa isso aqui? E ele vai dizer para você assim, olha só, isso é tão valioso que eu não sei te dizer quanto custa. É disso aqui que ele está dizendo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus. Quando a gente conhece quem é o Cristo, o que o Cristo fez, o que Ele representa na nossa vida, todas as outras coisas se tornam insignificantes e Ele é uma joia que a gente pode colocar no dedo e diz assim, ninguém consegue estimar o valor disso aqui que eu recebi. Foi exatamente isso que nós recebemos. Quando nós cremos e confessamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, é uma joia tão valiosa que nós recebemos que ninguém pode dizer quanto custa. Amém? Aleluia. E por quê? Por que esse é um ganho inestimável, né? E o que é esse conhecer a Cristo? Porque Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, por causa dEle é que nós existimos, tudo que nós fazemos é dEle, por meio dEle, para Ele. Isso é de fato o ganho inestimável. Se hoje nós podemos ter paz, é porque um castigo foi posto sobre ele. E quando nós conhecemos todas essas virtudes, tudo isso que Cristo conquistou para nós, quando essas verdades entram no nosso coração e a gente deixa de viver, né, na antiga aliança, nos antigos preceitos e passa a viver a graça de Jesus para a nossa vida, a gente pode então cumprir o nosso destino divino. Cumprir o propósito de Deus, porque o tanto que você se aprofunda e que você se empenha em conhecer o verdadeiro Cristo é a garantia de sucesso do seu propósito. A mesma proporção que você se aprofunda em conhecer a Cristo e a sua vida e a sua verdade, é a mesma proporção que você vai avançar e vai ter sucesso no propósito de Deus para a sua vida. Amém? E vamos continuar aí a leitura. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei todas as coisas de lado e as considero menos que lixo. É essa posição que nós precisamos ter, assim como Paulo teve, de reconhecer o que realmente é valioso e o que precisa ser considerado como lixo. Sabe, existem coisas lícitas na nossa vida e está tudo bem, não é disso que eu estou falando, mas nós precisamos colocar as suas coisas nos seus devidos lugares. Colocar o que é de mais importância no lugar que é devido, o que é de média importância no seu lugar devido e o que não tem importância também. Quando a gente caminha com Cristo, as nossas prioridades vão mudando. E a nossa prioridade sempre tem que aumentar para Cristo, para cumprir o propósito e para fazer a vontade de Deus. Amém? Então, nós recebemos Jesus, recebemos esse ganho inestimável que era o conhecer a Cristo. Ele morreu a nossa morte, Ele levou as nossas doenças, o pecado, a maldição. Gálatas capítulo 3. Abre aí comigo, gente. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que era a maldição da lei? Morte espiritual, pobreza e miséria. Nós fomos resgatados de tudo isso. E quando nós recebemos Cristo, esse valor inestimável, é essa consciência que precisa ser gerada no nosso coração. Nós não vamos viver de qualquer jeito, por quê? Porque Ele me resgatou da maldição da lei. O que estava previsto para a minha vida era a maldição da lei, era morte, era pobreza, era miséria. Mas agora, por causa de Cristo, porque eu recebi o ganho inestimável, eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho cura, eu tenho provisão, eu não vou ter falta de nada. É com essa consciência que nós precisamos viver. É disso que Paulo está dizendo. Todas as coisas não são valiosas mais. O que é valioso para mim? Conhecer o que Cristo fez por mim e viver à altura do que Ele conquistou. Uma frase que me impacta muito é se a gente não viver tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz, é como se a gente dissesse para Ele que o sacrifício dele foi em vão. Então nós não podemos aceitar viver menos do que aquilo que Ele conquistou. O trabalho pesado, Ele já fez todo, a gente só precisa usufruir. Sabe o filho, né? O pai trabalha a vida inteira para deixar uma herança para o filho e aí ele chega lá e só tem que usufruir. É exatamente isso que foi feito para a gente. A gente só precisa receber e viver. Amém? Colocando Cristo como primazia na nossa vida. E se a gente for comparar com o que Jesus fez, isso não é nada. Né? Isso é muito fácil. A gente colocar Jesus em vista do que Ele fez por nós, isso é moleza. Nós ficamos com a melhor parte. De não precisar lutar aquilo que Ele lutou para receber aquilo que nós conquistamos por causa dEle. Amém? Então nós fomos resgatados dessa maldição da lei, nós fomos redimidos dessa miséria, dessa pobreza, e é isso que tem que estar latente no nosso coração. A gente tem que acordar todos os dias com essa consciência do que Cristo fez por nós, e isso aí não tem valor. Não tem como mensurar, não tem como medir. Nada do que nós fizermos ou qualquer outra pessoa fizer por nós vai ser comparado àquilo que Ele fez. E a promessa, aqui diz, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Deus deu a promessa a Abraão antes da lei ser instituída. E lei nenhuma pode invalidar uma promessa. O homem pecou e isso trouxe muitos malefícios, né, na vida do homem. Mas Cristo nos resgatou dessa maldição. E proporcionou para nós que nós pudéssemos receber da bênção de Abraão prometida lá antes da lei. A promessa que foi feita para Abraão está disponível para nós hoje por causa do sacrifício de Jesus. Porque Ele nos redimiu da maldição da lei. E não tem lei nenhuma que possa invalidar uma promessa. Então, viva a promessa que Abraão recebeu e está caindo sobre você. A gente entrou aí no bolo, a gente, né, deu tudo errado, mas Deus deu um jeito de que desse tudo certo para que a gente recebesse disso. Deus sempre fazendo isso, né? Mesmo que o homem fizesse tudo errado, estava dando tudo ruim, Deus sempre deu um jeito em toda a história de abençoar o seu povo. E agora, com o conhecimento que nós temos do que Cristo Jesus fez, esse conhecimento inestimável, a gente não pode viver de outra maneira se não for assim. Amém? Então, conhecer a Jesus é conhecer a sua palavra. João, capítulo 1. João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com quem? E o verbo era? 2.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, conhecer Jesus é conhecer a palavra. Jesus e a palavra são um só. Se a gente quer conhecer a Jesus, a gente precisa conhecer o quê? Não tem outro caminho. Jesus e a palavra são um. A gente tem até uma música. Eu quero conhecer Jesus. De que jeito? Se aprofunda na palavra. A música é muito bonita, é linda. A gente pode cantar e está tudo bem. Mas, depois que você terminar de cantar, você venha para a palavra que você vai conhecer Jesus. E ainda vai ser achado nele. Esse é o caminho para conhecer Jesus. É conhecer a sua palavra. E a gente poderia ficar aqui muitas horas dizendo tudo que Cristo fez por nós, tudo que Ele conquistou para nós. Mas a gente não tem tempo para isso. Eu sei que todo mundo trabalhou, está cansado, né? Mas no seu tempo com Deus, na sua meditação, você precisa pesquisar e conhecer tudo isso que Jesus fez. A gente vem aqui, é alimentado 2 vezes na semana, mas os outros 5 é a nossa responsabilidade. O nosso sucesso na nossa caminhada cristã só depende da gente. Só depende do quanto a gente vai se dedicar em conhecer a Deus, a sua palavra, se dedicar em oração, no jejum, na oração em outras línguas. Só depende da gente agora. Porque Cristo já fez tudo que precisava. Amém? Então, era disso que Paulo está dizendo. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. O que eu conhecia, o que eu dizia que era valioso, agora não tem mais nenhum valor quando eu me atento ao que Cristo foi capaz de fazer por mim. É impossível nós cumprirmos o nosso propósito, cumprirmos a visão de Deus para a nossa vida, se nós não tivermos a revelação de quem Jesus é e de que Ele fez dentro de nós. O sucesso, como eu já disse, o sucesso da nossa caminhada é proporcional à profundidade da revelação de Jesus em nós. E essa revelação só vai aumentar quando a gente se aprofundar na palavra. E a gente está num ótimo lugar para isso, porque graças a Deus, pastor Vitor é o nosso pastor. E se tem alguém que está bem alimentado na palavra, somos nós, né? E somos encorajados a isso e recebemos muito disso aqui. E glória a Deus porque fomos plantados neste lugar, amém? Ele não está aqui, pastor, glória a Deus pela sua vida, viu? Nós te amamos. E volte logo. Então, esse conhecimento, o conhecer o que Cristo fez é que vai nos fazer avançar. Agora vamos continuar aí em Filipenses, capítulo 3. Por causa dele, o restinho do versículo 8. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Nós precisamos considerar esse fato de termos Cristo como um ganho, como um benefício. Nós já fazemos parte do time que vence. A gente já entra vencendo. Por quê? Porque nós temos Cristo junto conosco. Já entramos para vencer. Com Cristo é vencer ou vencer. Não tem outra opção. Precisamos considerar esse fato de termos Cristo como um ganho. E ser achado nele, quando Adão, lá na criação, todos os dias Deus vinha ter com o homem, ter com Adão, se relacionar com ele, né? E chegou um dia que depois que Adão pecou, Deus, quando vai encontrar com Adão, diz assim: Adão, onde estás? Será que Deus estava perguntando, aonde, que árvore que você está escondido que eu não estou achando? Atrás de qual arbusto que você está que eu não estou te vendo? Não, querido, não era espaço geográfico que Deus não encontrava Adão. Por causa do pecado, Deus já não encontrava mais Adão nele, sendo participante da sua natureza, tendo seu DNA. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí, por causa do pecado, tudo isso foi apagado, foi desfeito. Aquele que era participante da natureza de Deus, agora era participante da natureza do diabo. E aí, quando Deus diz, Adão, onde estás? Ele está tentando encontrar Adão na natureza dele, dentro dele, não encontra.
Então, quando diz aqui, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado, é a gente entender qual é a nossa natureza, de onde que nós viemos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de quem? Quando a gente entende isso, a gente pode ser encontrado nele. Ele não vai precisar mais falar, Adriana, onde estás? Rogéria, onde estás? Por quê? Porque ele vai olhar para Jesus sentado à destra dele nas regiões celestiais e vai encontrar todos nós lá. Por quê? Porque nós sabemos quem nós somos. Porque nós sabemos a imagem e semelhança de quem nós fomos criados. Ser criado à imagem de Deus é ser criado exatamente como Deus é no seu aspecto físico. E ser criado à semelhança de Deus é ser exatamente quem Deus é no seu caráter. Então, quando nós fomos criados, né, lá no homem, na criação em Adão, quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados exatamente como Deus é no seu caráter. O homem perdeu isso por causa do pecado, mas Jesus reconquistou isso para nós. Reconquistou essa posição de ser justiça de Deus e poder ser achado nele. É um valor inestimável. A fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado, sabendo quem nós somos nele. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, você precisa saber quem você é em Deus. Assim que nós fomos criados. Por causa do pecado foi criado, mas pelo sacrifício vivo, o sacrifício perfeito e eterno de Jesus, nós fomos restabelecidos no nosso lugar de aliança. Pode vir o homem que quiser dizer que precisa circuncidar, que precisa matar um bezerro, que precisa matar um bode. Nós sabemos o nosso lugar em Cristo, nós sabemos o que Cristo conquistou para nós. Não tem ninguém que nos condene mais. Amém? Abre aí comigo agora em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós fomos restabelecidos no nosso lugar de aliança, nós fomos feitos novas criaturas, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez. A velha natureza ficou para trás, o pecado ficou para trás, o jeito antigo de proceder e de fazer todas as coisas ficou para trás. Tudo que a gente considerava como precioso, agora a gente considera como lixo, por causa do conhecimento de Jesus. Por causa do ganho inestimável de conhecer Jesus, de ganhar a Cristo e ser achado nele. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram. Então, as coisas foram feitas novas. Nós não vivemos mais como vivíamos no passado. A gente prossegue para o alvo, para cumprir o nosso chamado, para cumprir o nosso destino. Amém? Quando nós sabemos quem somos em Cristo, o lugar que Ele conquistou para nós, a gente pode cumprir o nosso chamado, o nosso destino, o propósito de Deus para a nossa vida. Só podemos cumprir quando nós sabemos isso. Vamos continuar aí a leitura de Filipenses, capítulo 3. E nele ser encontrado, versículo 9, não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Então, nós já percebemos que precisamos colocar Jesus no lugar certo na nossa vida, né? Esse ganho inestimável de conhecer a Cristo. Nós precisamos entender o ganhar a Cristo e ser achado nele, gerar essa consciência no nosso coração e precisamos entender sobre a justiça que vem pela fé. Paulo, quando a gente leu lá no início, ele diz que, segundo a antiga aliança, ele podia fazer tudo. Ele estava apto e habilitado para cumprir todas as coisas.
Mas agora nós precisamos entender o que nos habilita a cumprir o propósito, nos habilita a viver a nossa vida aqui na terra. Porque não são as coisas que ele considerava como valiosas, mas são essas coisas, a justiça que vem pela fé. Porque qual é a maneira que o justo vive? Pela fé. A Bíblia vai dizer em 4 lugares, o justo viverá pela fé. Não tem outro jeito do crente viver. O gato mia, o cachorro late, a vaca muge e o crente crê. Não tem outro jeito do crente... vou inventar outro jeito do crente viver. Não, não tem. O crente tem que crer. A justiça, ser feito justiça de Deus, a gente recebe isso pela fé. Depois a gente vê esse. Essa é a maneira que o justo vive, é pela fé. E não é uma fé, queridos, do tipo assim, e aí, irmão, como é que você vai? Nossa, só pela fé. Não, não é. Não é uma fé como se fosse a última alternativa. É a primeira e única alternativa da nossa vida. Se a gente não conseguir vencer as coisas pela fé, não vai ter outro jeito de vencer. Nós fazemos parte do time que vence. E o time que vence, vence de que jeito? Pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Vamos ver esse texto? 1 João, capítulo 5. Projeta aí pra gente que fica mais rápido. 1 João, capítulo 5, verso 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa... Agora o versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Não tem ninguém mais habilitado e mais capaz de vencer o mundo do que eu e você, que cremos que Jesus é o Filho de Deus. Sabe, se existisse uma convocação de Deus assim, eu preciso agora de homens e mulheres que sejam capazes de vencer o mundo. A gente é eu. Por que não existe ninguém mais capaz de fazer isso se não for a gente? Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, amém? Então, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? As pessoas desse mundo não podem vencer o mundo porque não creem que Jesus é o Filho de Deus. Mas nós que cremos, podemos vencer. Nós podemos vencer as dificuldades, as circunstâncias, as adversidades. Por quê? Porque cremos que Jesus é o Filho de Deus. Porque o justo vive pela fé. Nós fomos feitos a justiça de Deus. O que é ser a justiça de Deus? É a capacidade de estar diante de Deus sem culpa e sem condenação. Quando nós fomos feitos a justiça de Deus, a partir disso, Deus olha para nós e Ele não vê mais o pecado, Ele não vê o erro. Ele não vê tudo aquilo que a gente já pôde fazer de errado ou que pudesse fazer. Mas Ele vê o sangue de Jesus cobrindo a nossa vida, nos lavando, nos purificando. E é esse sangue que nos aproxima de Deus, que nos permite estarmos assentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais. É isso que é ser a justiça de Deus. Precisamos compreender essa justiça que vem pela fé. Que justiça é essa? É a capacidade de estar diante de Deus, sem culpa e sem condenação. Porque se nós vivermos culpados, a gente não vai cumprir o nosso destino, não vai cumprir o nosso propósito. Porque tudo que a gente for fazer, vai vir a nossa consciência, né? Nos condenando, dizendo aí, você não pode fazer isso não. Está todo errado e pregando na igreja? Coisa feia. Vai, ora lá pelo irmão, vai lá, crente. Não é, gente? É só comigo que acontece isso? Mas quando nós sabemos o nosso lugar em Cristo, sabemos que nós fomos feitos à justiça, pode vir qualquer um pensamento desse que você vai dizer, Satanás, fique quieto. Eu sei quem me conquistou, eu sei o lugar que eu ocupo hoje e eu vou fazer isso e muito mais. Essa é a consciência de sermos a justiça de Deus. Nada vai nos parar.
Nós vamos ser imbatíveis, imparáveis, quando reconhecemos o lugar que Cristo conquistou para nós de justiça de Deus. É Ele quem conquista. Se fosse por nós mesmos, a gente não ia conseguir nada. Pelas nossas próprias forças, por aquilo que nós podemos fazer, a gente não conquista nada. É por causa dele. É porque pelo que Cristo fez. É pelo ganho inestimável de conhecer a Cristo. É a fé em Jesus que nos justifica. Se fosse pelo que nós podemos fazer, a gente teria que morrer numa cruz, igual Jesus fez. E não seria suficiente, porque precisava de alguém perfeito para pagar pelos nossos pecados. E esse alguém perfeito já morreu, já ressuscitou, já conquistou para nós o lugar em Deus. O nosso lugar de justiça de Deus. Amém? Hebreus capítulo 9, verso 11. Nós seremos incapazes de prosseguir para o alvo e cumprir o que Deus tem para a nossa vida com uma consciência de pecado. Porque essa consciência nos paralisa, nos aprisiona. E olha o que diz em Hebreus capítulo 9. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Pode passar. Não por meio de sangue de bode e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, o sangue de Jesus, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. A gente não precisa ser redimido de novo. Eu pequei e agora eu preciso que alguém me redima de novo. Não, foi uma eterna redenção. Foi de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus valeu de uma vez por todas. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas. Para servirmos, olha aí, o propósito. Olha aí, ser intencional. Deus sempre foi intencional conosco. Ele fez tudo isso para quê? Para servirmos ao Deus vivo. Ele nos habilitou, ele tirou essa consciência, ele pagou os nossos pecados, ele nos fez a justiça de Deus para quê? Para servirmos ao Deus vivo. Cananda, mas eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu propósito. Pode ser nos 5 dons ministeriais, pode não ser. Independente de onde seja, irmão, esteja disponível. Mas eu não sei nem por onde começar. Eu sei, eu vou te dizer agora. Sirva na sua igreja. Seja útil na sua igreja. Igreja Batista Ebenezer. Se eu perguntar aos líderes de departamento aí, gente, aonde que está precisando de gente para trabalhar? Eles vão fazer assim, ó. Olha lá, ó, já tem gente levantando a mão aí atrás. Seja útil. Deus não chama desocupado. Vocês por acaso já viram a história de um grande homem de Deus que acordava meio-dia, que não chegava na igreja, sentava assim, hoje eu vou, hoje eu não estou afim, não vou não. Hoje eu estou muito cansado, vou ficar em casa. E aí chegou um dia que ele em casa, porque estava muito cansado, Deus virou para ele, eis que te chamo para servir, você será um grande avivalista. Vocês conhecem alguma história assim? Porque Deus não chama desocupado. Canando, você está jogando indireta? Não, irmão, é uma direta mesmo, bem direta. Se alcançou seu coração, vai em frente agora. Semana que vem você já chama o pastor, preciso servir na igreja. Amém. Deus conta com a gente, irmão. E nós contamos com Ele. A gente devia estar muito mais interessado em servir a Deus do que Ele precisar da gente. Nós fomos criados para um propósito. Para servirmos ao Deus vivo. Precisamos ser úteis.
Se colocar à disposição de Deus para fazer o que Ele quiser. Não é também escolher, não, irmão. Ah, isso eu quero fazer. Não, isso aqui eu não quero fazer, não. O propósito de Deus para a sua vida não é como esse celular aqui que eu posso te entregar e você pode botar numa gaveta. Você pode abrir, mexer na internet, ver foto, tirar foto. Você pode fazer o que quiser. Pode deixar ele descarregar, pode deixar ele carregado o tempo todo. Você pode fazer várias coisas com ele. O propósito de Deus para a nossa vida não é como esse celular, que a gente pode pegar e fazer o que quiser. Nós é que fomos dados para o propósito. O propósito tem a nós e nós precisamos cumprir esse propósito. Dispor o nosso coração para cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Já existia um propósito no coração de Deus e Ele falou assim, eu vou criar agora uma pessoa assim, desse jeito, com essa personalidade, dessa maneira, e encaixou a sua vida nesse propósito. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Existe um propósito que foi criado para você cumprir. Ah, se eu não for, Deus manda outro. A gente não pode pensar desse jeito. Se você foi criado para algo, cumpra esse algo. E se não sabe o que é ainda, começa servindo na igreja. Pronto. Resumi a palavra, 50 minutos estou falando e resumi agora tudo para vocês. Se vocês não pegaram mais nada, mas entenderam isso, está tudo bem, eu já estou bem feliz. Essa precisa ser a intenção do nosso coração. Sermos intencionais em cumprir o propósito e o chamado de Deus para a nossa vida. Com a consciência do que Cristo fez por nós, da posição que nós ocupamos. Amém? Vamos continuar a leitura aí, eu já estou terminando, tá, gente? De Filipenses, capítulo 3, agora o versículo 10. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. E agora o verso 12. E Paulo vai encerrar, esse texto dizendo assim, não estou dizendo que já obtive tudo isso. Olha só, Paulo estava dizendo que não obteve tudo isso. A gente está caminhando, prosseguindo para o alvo, amém? Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo me conquistou. Então essa deve ser a nossa intenção. Nós não conquistamos tudo isso, nós não somos perfeitos e não seremos até que Jesus volte, mas precisamos buscar isso, amém? Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo Jesus me conquistou. Foi para alcançar essa perfeição que Jesus nos conquistou. Versículo 13. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. E ele vai dizer em quê? Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. E uma coisa interessante é que muitas pessoas dizem, a gente não tem que fazer nada para Deus esperando receber alguma recompensa. Mas Paulo não disse isso, não. Ele diz, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial. Ele vai prosseguindo o seu chamado, cumprindo o seu chamado, o propósito de Deus para a sua vida, a fim de receber um prêmio celestial. Se tem alguém que sabe recompensar, é Deus. Amém? Se a gente esperar a recompensa de homens, provavelmente a gente vai se frustrar. Então nós prosseguimos para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial. Temos um prêmio, mas a gente só vai receber esse prêmio quando a gente chegar no final da corrida. Se você nem começou a corrida, não terá prêmio. Sinto lhe dizer, mas não haverá prêmio. Quando um atleta de corrida, ele está participando de uma corrida e ele é o primeiro da linha lá, ele que vai alcançar. Vocês acham que quando está chegando perto da linha de chegada,
ele vai diminuir o pace, vai diminuir a velocidade, vai... Não vai, irmão. Quanto mais a linha de chegada se aproxima, mais ele acelera, mais ele corre. Quanto mais nós vemos que o dia se aproxima, mais a gente avança, mais a gente cresce, mais a gente corre para cumprir o destino divino, o chamado de Deus para a nossa vida. Amém? Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós prosseguimos para o alvo. Nós prosseguimos para cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. Retroceder, desacelerar não faz parte do nosso vocabulário. Nós somos o povo da fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós fazemos parte do time daquele que ganha. Então não tem por que a gente retroceder. A gente só avança. Só para frente, só avançando, só prosseguindo, conquistando, vencendo. Falando assim parece que é tudo mar de rosa. Não, não é, irmão. Mas a gente está com aquele que vence. A gente nós temos todas as armas que nós precisávamos para vencer. Nós já fomos capacitados com tudo. Então que nessa noite você possa sair daqui com seu coração ardendo, queimando em cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Se o chamado de Deus para a sua vida for lavar o banheiro da igreja, glória a Deus, você vai fazer isso com fervor e vai ser o banheiro mais bem lavado da face da terra. E se for para pregar aqui, vai ser uma bênção também. E se for para pregar na rua, vai ser também. Porque aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completar. Se a gente fizer as coisas por nós mesmos, a gente não vai chegar muito longe, não. Mas gerando a consciência de quem nós somos em Deus, o que Cristo conquistou para nós, a posição que nós ocupamos, a gente só avança, a gente só cresce para a glória de Deus. E no fim, o que é valioso, o que vai contar é o nome de Deus sendo glorificado, o nome de Jesus sendo exaltado, as pessoas sendo alcançadas e tendo suas vidas transformadas como nós tivemos. Porque nós recebemos o ministério da reconciliação. Coloca aí para mim 2 Coríntios 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Pode passar. A saber que Deus estava em Cristo. Ele vai explicar agora para a gente o que é o ministério da reconciliação. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, se nós não sabemos o nosso chamado, não sabemos o nosso propósito, esse é um propósito que todos nós, nascidos de novo, temos. O evangelho da reconciliação. A palavra da reconciliação está comigo e está com você. E o que é esse evangelho da reconciliação? Deus está em Cristo reconciliando o mundo consigo. O mundo que está em trevas, que está em pecado, Deus está reconciliando esse mundo consigo através de Cristo. E é isso que nós anunciamos. Não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Esse é o nosso propósito, é o nosso chamado. Reconciliar o mundo com Deus através de Jesus. Anunciando a mensagem de Jesus, esse conhecimento inestimável de Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Vocês receberam alguma coisa? Pode ficar aí de pé no seu lugar. Levante a sua mão.
Dê graças ao Senhor, porque você está aqui neste lugar. Você tem estado disponível ao Senhor. Se coloque disponível ao Senhor para cumprir o chamado dele na sua vida. Sabe, querido, Deus conta com você. Nós seremos imparáveis quando conhecermos aquilo que Cristo fez. Nós tivemos bagagem hoje para conhecer, entender várias coisas. Você está altamente capacitado para cumprir o seu propósito. Então, abra o seu coração para entender aquilo que Cristo está requerendo de você. Não esqueça que a parte mais difícil Ele já fez. Nós escolhemos a boa parte de servir a Deus e o nosso coração grato por tudo que Ele fez na nossa vida, nós externamos essa gratidão, abrindo o nosso coração, dizendo para Ele que estamos disponíveis para cumprir o propósito dEle na nossa vida. Aleluia! Te damos graça, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pelo sacrifício de Jesus por nós, porque nós entendemos o lugar que nós estamos por causa de Cristo, porque nós fomos feitos à justiça de Deus, nós estamos assentados com Jesus nos lugares celestiais. Ele pôs todas as coisas debaixo dos nossos pés, junto com Ele nós vencemos, e é com essa consciência que nós nos colocamos à disposição de servir ao Senhor, de cumprir o chamado, o propósito do Senhor para a nossa vida e fazer o seu evangelho crescer, avançar, as pessoas serem alcançadas, terem as suas vidas transformadas. Nós nos colocamos à disposição, Senhor. Entregamos tudo ao Senhor. Tudo que nós fazemos é pelo Senhor. Por causa do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor é que nós vivemos, é que nós nos movemos, é que nós existimos. Aleluia, aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Não existe nada mais valioso do que estar no Senhor, do que servir ao Senhor. E é isso que nós geramos consciência nessa noite. Não há nada maior, não há nada melhor do que servir ao Senhor. Nós temos ainda todo o ano de 2024 para viver. E nós viveremos, nós avançaremos no propósito do Senhor para a nossa vida. 2024 é o ano da gente avançar e cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Quanto mais nós vemos que o dia se aproxima, mais nós corremos, mais nós avançamos e vencemos com Cristo. Aleluia, obrigada, Pai. Obrigada, Pai, por esse privilégio. É um privilégio servir ao Senhor. Nada se compara em servir ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada. Nós te damos graça, Senhor.